Se não houver mais perguntas, avançamos para a apresentação da Conceição Conde, Transete da Serginha, Marvão, Parque Natural da Serra de São Mamede. Ok, posso partilhar então? Sim. Ok, isto, ok. Tá? Sim. Ok, isto é um dos percursos. O Parque de São Mamede tem 2 percursos, um é feito por mim, outro é feito pela Ana Cavaco, e a Glória Gaspar, que é outra vigilante, ajuda nas falhas e acompanha-nos às vezes. Portanto, isto é o percurso, a área onde está inserido o Parque Natural da Serra de São Mamede. Isto é o transeto da Cerjarinha, está dividido em 4 secções. Eu não consigo tirar um habitat óbvio e, portanto, decidi ir pelo o que predomina da floresta, do arvoredo. A primeira secção, portanto, ele tem 1 quilómetro de extensão e até aqui há carros. A partir daqui é um carreiro que não passam carros e é pouco humanizado, passa pouca gente e tem um bom extrato arbustivo. Depois, isto aqui é só as fotografias foram tiradas agora quando a Eva pediu se eu participava e, portanto, elas foram tiradas sem folhas, isto é carvalhal, é o carvalho negral, e, portanto, isto é a primeira secção. O caminho é sempre entre muros, portanto, eu basicamente não ligo muito, ligo e não ligo à história dos 2,5 metros para cada lado, porque vou até aos muros. Isto é a secção 2, em que predomina o castanheiro, o soto. Isto é um soto antigo, velho, mas que no verão fica exuberante e cheio de flor. Tem sobreiro e carvalhal. O percurso é basicamente isto. Depois, a terceira secção predomina, tem um afloramento rochoso e tem menos árvores e menos arbustos, portanto, menos extrato arbustivo. Isto é um percurso que está no interior, no centro do Parque Natural da Serra de São Mamede, a 600 metros mais ou menos, quase 600 metros de altitude, na cumeada de uma encosta. Portanto, há uma altura do ano, que é agora março, é muito ventoso. Perdão, isto é a quarta secção, que é o que predomina é o sobreiro, tem também carvalho e tem pastagem, portanto, de um lado e do outro. Basicamente, para lá dos muros não há agricultura, havia antes agricultura de subsistência e agora há ovelhas a pastar. Portanto, isto é as 4 secções do percurso. Eu não percebia nada de borboletas até ir fazer o curso com a Patrícia, os cursos do ICN, que foi com a Patrícia na Lausanne e depois lá embaixo em Santo André. E, portanto, eu recorro algumas vezes à Patrícia e recorro muito à fotografia, portanto eu tenho que apanhar os bichos para os conseguir identificar. Eu comecei a fazer o percurso, o transeto em 2019, depois daquele encontro que houve, que já falaram. Comecei em junho e foi o mês em que apanhei mais borboletas, não sei porquê, mais indivíduos. E fiz até outubro. E fiz sempre 2 vezes, cada mês teve 2 visitas. 2020, comecei em março, mas março e abril, por causa do vento e da chuva, só consegui fazer uma visita por mês. E depois, em julho, fiz 3 visitas, as outras teve 2 visitas. Foi 3 visitas porque calhou, porque eu faço sempre, se o tempo permitir, de 15 em 15 dias. E, portanto, eu em 2019 observei 469 indivíduos e em 2020 486, portanto, e tive muito menos visitas em 2019. Houve uma questão aqui que foi, no final de janeiro de 2020, os chapadores cortaram o mato do caminho. E, portanto, o 2020 eu já não tinha aqueles matos exuberantes que tive em 2019. Não sei se
se bem que isto é só 2 anos, não dá para fazer tirar grandes conclusões. Isto é só, portanto, eu em 2019, neste percurso, observei 27 espécies e em 2020, 33. Que não sei se é assim ou não, mas, e portanto, as borboletas que eu observei que me apareceram mais foi a Aricia carmera, em 2019, a Maniola jarutina, e depois, em 2020, foi a Aricia carmera, foi a Leptoptes spiritus e a Maniola jarutina. Depois as outras andam ali todas mais ou menos na mesma média, não se destacam. Tenho muitas hipárchias também. Tenho 3 espécies de hipárchias, que é uma chatice. Muitas delas tenho mesmo que as apanhar e fotografar, porque não sou capaz de identificar olhando quando passam à frente. Portanto, isto aqui era para dizer as espécies mais comuns nos 2 anos. Estas aqui, eu sigo pelo livro das borboletas de Portugal, do Ernestino Maravilhas, de 2003. Ele tem uma classificação de em perigo, moderadamente em perigo e abundante. E pronto, e resolvi ir ver qual era a classificação das espécies que eu via, e estas 3 ele classifica como moderadamente em perigo. Não sei se esta classificação ainda se mantém, porque de 2003 para cá já houve muita coisa que alterou-se. E, portanto, já se sabe muito mais onde é que andam os bichos do que se sabia em 2003. Isto são algumas das espécies que eu vou fotografando lá no percurso. São muito bonitas, eu não ligava às borboletas, confesso, e gosto muito. Gosto mesmo muito, porque ainda por cima eu posso apanhá-las, metê-las dentro de um frasco, fotografar, bem ou mal, identificar, pedir ajuda, meter numa plataforma que fica lá tudo certinho, direitinho, não perco nada e gosto muito mesmo. Pronto, isto tem mais outras espécies, eu agora estou a tentar apanhar o macho e a fêmea, umas dá, outras tenho tido sorte, outras não, as fotografias não são lá assim grande coisa, mas pronto. Isto é as contagens dos 15 minutos. Como veem, eu fiz muito poucos pontos. Eu ando com a rede, a partir de agora, ando com a rede no carro. Eu tenho uma rede, o ICNF e o TAGIS arranjaram-nos uma rede, mas eu adaptei uma rede de pescador, de um camaroeiro, e, portanto, transformei aquilo na minha rede das borboletas. E como eu tenho que dividir a rede com as minhas colegas e somos de equipas diferentes, tenho uma adaptação que funciona para já e ando com ela no carro, e o ano passado, 2020, experimentei. Este ponto aqui não está fora de... É para vocês verem como ele não marca exatamente onde nós estamos. Parece que estamos em Espanha. Isto é a fronteira de Portugal com Espanha, e o ponto parece que foi feito em Espanha. Não foi. Foi feito junto à fronteira, mas é do lado de cá, é português. E pronto, e isto é fácil, eu gosto disto, só tinha esse problema que me passam, algumas eu não consigo identificar ali na hora e preciso de ir aos guias e eu não consigo andar com os guias todos, ou ampliar a fotografia para ver de facto, ou mandar para a Patrícia, ou para a Sandra, ou para a Eva, para me ajudarem. Mas gosto da aplicação, funciona muito bem, isto em 20 minutos. Eu não demoro os 15 minutos, como eles dizem, demoro mais tempo, porque quando nós paramos para identificar, paramos o tempo e, portanto, aquilo dá um bocadinho, mas no máximo dá para aí 30 minutos, acho que foi o que me deu. E em qualquer momento vemos muitas borboletas ou por qualquer razão, faz um ponto no instante, e é também engraçado porque vamos ficando primeiro com os pontos registados aqui e com as espécies. E pronto, e é esta a minha apresentação. E obrigada por me terem convidado. Obrigada, Conceição Conde. Eu agora passava à próxima apresentação, que é da Sónia Mendes, transeto do Parque Ambiental de Santa Margarida. Por favor. O transeto, ele está inserido no Parque Ambiental de Santa Margarida e, portanto, este parque é um equipamento do município de Constância
E aliando interesses pessoais a interesses profissionais e à própria missão do parque, em 2019 decidimos incluir nas nossas atividades, portanto, começar a participar nos censos de borboletas de Portugal. Portanto, assim foi. Em fevereiro fizemos a formação, a 29 de fevereiro, e portanto ainda estávamos à grande, não fazíamos ideia que passado 15 dias já estávamos em circunstâncias singulares por causa da pandemia, e foi assim que depois avançamos. Em termos do parque, portanto, como referi, é um parque, é um espaço público, tem cerca de 6 hectares, e há uma parte do parque que corresponde a jardins, apenas cerca de 40% tem vegetação natural. O nosso transeto, portanto, que está marcado, é um transeto circular, que é pequeno, creio eu, não chegámos a 1 km, portanto ele tem 590 metros, e as contagens, portanto, tiveram início a 15 de abril e terminámos a 29 de setembro. Como eu não tinha muita experiência em termos de identificação, e para de estar mais à vontade e mais tranquila com o tipo de dados que estava a fornecer, portanto, durante todo o ano de 2020 está associado o modo de treino, portanto, aos dados que nós fomos fornecendo, que fomos contando. Em termos de periodicidade, visitava o transeto semanalmente e, portanto, consegui assegurar essas visitas. Pronto, é uma questão agora também, depois era uma das questões que gostaria de discutir, se vale a pena efetivamente insistir no semanal ou se terá vantagens ser quinzenal, para ir uniformizando. Em termos das 3 secções que compõem o transeto, a primeira secção corresponde a uma área com canteiros que têm plantas com interesse aromático e medicinal. A segunda secção já engloba uma área de vegetação natural, portanto, que é dominada essencialmente em termos de coberto arbóreo, por sobreiro, e tem também alguns pinheiros. No subcoberto, matos, onde dominam urzes, tojos, e entre os matos há várias clareiras e orlas de herbáceas. Em relação ao percurso que o transeto segue, nós usámos os trilhos que já existem no parque, portanto, vamos circulando pelos trilhos. A última secção corresponde a uma área de relva, e portanto, é a última secção. Em termos de resultados, portanto, identificámos 21 espécies, e, portanto, a distribuição desta diversidade ao longo do ano, portanto, ela foi aumentando até junho, houve ali um ligeiro decréscimo em julho e aumentou depois em agosto. Em termos do número de indivíduos contados, foi um total de 251, em que, portanto, um pico em maio e posteriormente um pico em agosto. Em termos das espécies mais abundantes, portanto, a Manilus jurtina ganhou, tivemos 46 indivíduos contados, seguindo-se a Aricia crambra e Poliomatus Selina ícaros e também a Lycaena flies. Depois fiz este gráfico para comparar a abundância em termos de secção, porque havia aqui bastantes diferenças. E, portanto, estamos a ver a amarelo, a secção corresponde aos matos mediterrâneos, àquela área de vegetação natural,
O verde são os canteiros das plantas aromáticas e o azul a área da relva. E, portanto, curiosamente, estas áreas mais artificiais têm um pico de abundância em junho, mas claramente que as áreas naturais são importantes em maio e, sobretudo, em agosto. Aquelas áreas de mato acabam por ser núcleos muito importantes em termos de alimento. Por exemplo, em agosto, quando já estavam as plantas praticamente todas secas, conseguíamos continuar a ter muito alimento para as borboletas, porque havia bastante floração da Carolina corimbosa, e final de agosto, início de setembro, bastante floração da Dieterichia viscosa e também do trovisco da Daphne gnidio, e portanto há assim estas variações. Em termos da presença ao longo do ano, mais de metade das espécies, portanto, elas estão presentes durante grande parte da época de voo. Há aqui duas espécies que só estavam mais no início, que só as encontramos mais no início, que é o caso do Satyrion schulli e também da Pyronia batseba, e duas outras que só encontramos mais tarde. Portanto, Leptospiritus apareceu só na última semana de agosto, bastante indivíduos, mas portanto no parque só conseguimos encontrar em setembro, final de agosto, setembro. E a outra espécie que também só encontramos mais tarde é a Pyronia cecilia. Em termos de espécies, temos duas Papilionidae, Ificlides festameli e Papilio macaon. Encontramos apenas numa das contagens duas espécies de Hesperídea, o Ocelotes silvanus e o Carcharodon alcaeae. Temos três Pieridii. A nível dos Licanidae são estas 5. E em termos de Nymphalidae, portanto, encontramos uma vez a Arginis pandora e ao longo de quase toda a época Caraxes jáceos, e depois temos ainda a Paragea ergérea, que vimos que era bastante comum, Lasiomata megera e Parquias tatilinos, as Pirónias e, obviamente, a Manila jurtina. Em agosto, quando já foi possível realizar atividades com público, fizemos então uma atividade em que recebemos 10 pessoas para fazer o percurso do transeto e aplicar a metodologia que usamos, e assim, portanto, fazer a divulgação daquilo que todos estamos a fazer, e para o público conhecer como fazemos. E foi bastante interessante, porque tivemos a atividade cheia, ainda suscitou até mais interesse por parte de outras pessoas, de uns jovens que já não puderam participar, e depois no outro dia eu combinei também para partilhar, e de facto acaba por ser uma atividade que, quando se começa a conhecer, suscita interesse e acaba por agregar muitas pessoas, felizmente. A atividade, portanto, foi realizada no dia 30 de agosto. Em termos de constrangimentos, considero uma subamostragem das Pieris, que nunca me passou pela cabeça que fossem as espécies que eu ia ter mais dificuldade, mas possivelmente devo ter indivíduos de alta competição, porque nem com rede eu as consigo apanhar, e portanto só quando eu tinha mesmo certeza, e foram apenas alguns casos em relação à Pieris brassicae, é que eu fiz o registro. As outras borboletas que vi, portanto eu não as introduzi porque não tinha a certeza da espécie. Outro aspecto que acabou por surgir foi que há algumas semanas não realizámos as contagens, porque tivemos dias de vento, mas assim um vento intenso que ultrapassa a escala que a metodologia, portanto,
utiliza, e que não estavam reunidas então as condições e por isso não realizámos contagens. Em termos futuros, também considero que complementar a recolha de dados com a app do Butterfly Count será interessante, e um dos aspectos que acho que se salienta ali no parque é a presença da Britência circe, que é uma coisa muito isolada e, portanto, que não iremos encontrar no Transeto. Temos lá um pequeno núcleo com sobreiro, pinheiro e quercus pirnaica, e tanto em 2019 como em 2020 eu encontrei indivíduos desta espécie, mas é mesmo muito localizado ali no parque. Obrigada a todos pela vossa presença e pela vossa atenção. Quero estender este obrigada a toda a equipa do Tages, portanto, pelo apoio, porque sem o vosso apoio nada disto era possível, e obviamente agradecer também aos colegas que acompanharam no parque este trabalho de uma forma bastante entusiasmada. Obrigada. Obrigada a nós, estamos muito contentes e, como a Patrícia referiu aqui no chat, a Sónia já é uma embaixadora do projeto das Ciências. Portanto, agora abre-se a discussão final. Ainda não escreveram aqui assim muitas perguntas, por isso eu vou dar a voz e vocês vão partilhando oralmente. Conto com a Eva também para poder mediar esta situação e estão abertas as questões. A Ângela Cordeiro pergunta se os dados da visita aberta foram inseridos. Efetivamente foram, porque eu ia com colegas e, portanto, o público levava mesmo a fichinha de campo e o guia, mas paralelamente nós também o estávamos a fazer e esses dados acabámos por inseri-los na plataforma e correspondeu a dados de uma semana. Porque foi possível, se calhar noutros moldes, outra atividade poderia não ser com mais gente, por exemplo, aquele era um grupo pequeno e deu para fazer as contagens também. Posso fazer uma pergunta? Sim. Eu tenho uma pequena dúvida, por causa de, um bocado falaram muito na Pierre Snapi, que tinha muitas contagens naquela zona perto de Colares. O Diogo Silva, não sei se ele está aqui. Estou. Olá, Diogo. Olá, boa tarde. Boa tarde, Diogo. Olha, mas tu capturaste os exemplares? Não. Ouviste? Não. Não capturei. Capturei localmente, não veio comigo, não. Capturei, sim. Não, mas tu viste-os. A minha dúvida é que acho que é um ponto muito a sul para encontrar tantos. Não era normal. Eu já faço aquele transeto há cerca de 6 anos, quase 6 anos, e só este ano passado é que isso aconteceu. Eu nunca vi tantas, achei mesmo muito estranho. O fenómeno foi entre junho e julho, em que no final de junho encontrava médias de 200 e depois de repente naquele dia de junho só num transeto encontrei mais de 1000. São 1000. Mas NAPI, tudo NAPI. E tens uma fotografia? Eu tirei uma fotografia, até cheguei a fazer um pequeno vídeo de várias a brincarem na lama. Tem que ir para o vlog. É típico. É típico delas. É típico. Portanto... É que o sítio mais a sul onde eu os vi foi em Minde e até hoje só vi 2. Aqui no Parque Natural, na Peninha, vem sempre, praticamente quase todo o ano. Não naqueles números, é mesmo muito raro. Uma vez a falar com o Eduardo Marabuto, ele me disse que em Sintra e tal, mas são registros ocasionais, são bichos que vêm por aí fora meia dúzia, percebes? Daí a minha dúvida, percebes? Foi essa, Colares é Sintra. Sim. É um bocadinho... Quase é Sintra. A Peninha é a Serra de Sintra, não é? Serra de Sintra, lá em cima. É um microclima super úmido, faz sentido. Não, e depois o mais engraçado também é que nesse dia eu registrei, obviamente, mas estava no máximo do vento, que era registado, que era os 6,7 na escala de Beaufort, portanto... E elas andavam, eu estava a andar, eu lembro, eu iniciei o transeto, olhei em frente e de repente era só manchas brancas por todo lado, e eu pensava... já não saio daqui hoje.
E realmente demorei mais do dobro, porque eu disse, pá, não pode ser tudo NAPI. E passava um camaroeiro, apanhava 5 de uma vez, eram todas NAPI. Eu, não pode ser. Mas é o ponto mais a sul que nós conhecemos. Talvez apareçam também na Serra de São Mamed, não sei, porque também tem um clima assim um bocado fresquinho. Em Monchique, acho que também estão dadas para Monchique. Monchique? Pelo menos está no guia de em dados históricos. Pois, eu achei muito estranho. E quando vi que era na Peninha, ainda fiquei a achar mais estranho. Sim, é mesmo. E sabem uma particularidade na NAPI? Do cheiro a limão? Diz. Eu confirmei. Cheiro a limão, sim. Isso é tão eu confirmei. Mas depois há um problema, é que esse cheiro, depois as outras não se aproximam. Portanto, eu tentava apanhar, que fica entranhado na rede e era difícil depois apanhar as outras. Aquilo é o cheiro de alarme delas. Portanto, não, mas é bom saber que ainda existe em Sintra, porque em Sintra estava dado como se fosse tipo indivíduos esporádicos, percebes, que vinham aqui da Serra da Aide, muito junto, talvez, e não sei o quê. E afinal não. Ir lá ver. Temos que ir lá ver. A planta existe lá, ela come várias crucíferas, brassicáceas, e a planta também existe lá. Isto também pode mas ter também sido... existe em Constância e lá não há. NAPIs. Isto também pode ter sido por um fenómeno que aconteceu 2 anos antes, que foi o incêndio na Peninha. E de repente, houve 2 anos... Houve renovação do coberto, e provavelmente isso ajudou. Portanto, elas no fundo são agora a borboleta mais dominante que eu encontro lá. Quando antigamente, ou era na Peninha. Agora, pelo menos no ano passado, com estes números é uma coisa surreal. Mas de antes eram as lagartas da Eufídeas, da fertilária, que encontrava imensas. Este ano não consegui ir lá. Não viste? Não, de março a junho, eles tiveram, não sei por quem é que teve a ideia, mas fechavam a serra. Apareciam umas cancelas e ninguém passava. Portanto, isso mas vais ver os adultos. Vais ver os adultos agora a voar. Eu espero que sim. Mas aquilo é o pico máximo de aparecimento da Eufídeas e eu, pronto, perdi. E aqui no Parque Natural é o melhor sítio onde ir ver. Portanto, perdi esse pico. E também queria ter visto realmente como é que era a progressão da NAPI, porque o NAPI já havia este ano. Pois, elas começam a voar muito cedo. São muito rápidos. Portanto, eu aqui não tenho essa sorte. Pronto, era só isso. Então, pois o Albano conta borboletas, mas é na Mata de Alvalade. Portanto, não tem tanta diversidade. Não há nada. Tem muito pouca diversidade. Muito pouca. Vou começar no domingo ou na segunda. Talvez haja eucloes, não é? Eu encontrei a Crameri, mas foi no Parque de Val da Montanha. Lá nunca consegui encontrar. Porque é engraçado, porque esses 2 parques estão separados pela Avenida H. Coutinho, praticamente. Mas um tem muito mais diversidade que o outro. Pá. O coberto vegetal é muito mais diverso no Parque de Val da Montanha do que no outro, e isso faz toda a diferença. Mesmo nas abelhas, em todos os grupos. Mas também é maior, não é? Tem mais área. O Parque de Val da Montanha é maior, mas era normal, ou seja, são animais voadores, não é? E grandes voadores. Era normal que alguns passassem e eu nunca encontrei. Lá encontramos cerca de 20 espécies, 25, 23 espécies. Na Mata de Alvalade, são muito poucas. Em relação ao trabalho da Conceição, é incrível, mas já, quer dizer, tu em 2020 viste muitos menos bichos do que em 2019. Sim, comparativamente, tendo em conta o esforço de 2020 e de 2019, sim, houve um decréscimo. Não sei, como 2019 foi o primeiro ano em que se fez contagem, não há nada para comparar, percebes? Não, agora... Sim, mas 2019 e 20 já podemos comparar. Sim, mas a Conceição tinha falado de uma coisa que é interessante, que foi aquela história de terem cortado o mato. Vocês, tu tens assinalado isso, depois tens posto nas notas, não é? Eu na minha nota da ficha tenho lá isso. Mas não sei na plataforma. Pus isso na plataforma, pois, exato. Não, é que muitas vezes pode ser por qualquer intervenção num troço e pronto, e isso afetar. Eu este ano tenho estado atenta, 2021, tenho estado atenta
e estou a pensar, ainda não fui, já devia ter ido falar com o presidente da junta, a ver se eles não vão intervencionar para ali, mas também não quero ir muito porque aquilo tem a ver com a proteção dos fogos, e, portanto é uma gestão assim um pouco delicada. Vou ver o que é que aquilo dá. Mas estão a ver a sensibilidade das borboletas, não é? Por isso é que elas são boas para este trabalho, porque elas de um ano para o outro, e de facto muito mais transetos feitos em 2020 e os indivíduos são praticamente os mesmos. É incrível. E acho que quantos mais transetos se fizer, melhor. Um pouco a dúvida que a Sónia tinha, não é? Porque depois há também maneiras estatísticas de resolver o problema de... Quanto mais transetos, como? Quanto mais contagem... Quanto mais vezes. Mais periodicidade, que a Sónia estava a perguntar, será que mantemos semanalmente ou é melhor? Eu acho que quanto melhor é sempre melhor. Mas olha, a Cristina, está aqui a Cristina Sevilheira, que é a coordenadora europeia. Cristina. Está ali. É porque a Cristina falou comigo aqui há uns tempos. Cristina, podemos falar português? Sobre isto, sobre as visitas. E que às vezes, claro que sim, quanto mais vezes vamos, melhor. Mas às vezes, se não podemos ir muitas vezes ao longo do ano, se calhar o melhor é concentrar, não é, Cristina? Podes falar-nos um bocadinho disso? In English? Yeah. In English, ok. Ao espanhol. Não pode. Acho que espanhol. Spanish. Español, vale. Espanhol, mas despacio, devagar. Vale. Hola a todos, muchas gracias por estar aquí. Has preguntado que si tener las visitas más... Bueno, lo mejor es ir, cuanto más veces mejor, ¿no? Si vas todas las semanas es lo mejor, pero si no puedes, es mejor concentrar en algunas alturas del tiempo, ¿no? Sí. Lo mejor, y como los ingleses lo establecieron, sería ir cada semana. Pero nosotros en el sur, en Portugal y en España, empezamos ahora, ¿no? En marzo hasta octubre. A lo mejor no todo el mundo puede hacer tanto tiempo muestreos, por lo que decimos que estadísticamente para luego los datos, si solo puedes ir 10 veces al año, pues mejor tenerlo junto en muchos meses, solo primavera, por ejemplo, que 10 visitas a lo largo de 10 meses, ¿no? O sea, porque para calcular, imagínate que solo estoy en primavera, voy a saber mejor las tendencias poblacionales de las especies que aparecen en primavera. Lo voy a saber mucho mejor con las estadísticas. O sea, que si en verano quieres irte de vacaciones y no puedes ir al transecto, pues una pena. Pero si puedes ir en primavera mucho, pues muchísimo mejor. Mas teria que ser todos os anos. Portanto, no fundo, o que tu dizes é melhor concentrar no tempo e se vais 10 vezes ao longo do ano, é melhor que sejam 10 vezes todas na primavera, do que fazer 10 vezes regularmente ao longo do ano, que isso tem menos qualidade estatística. Só que então temos que repetir sempre, todos os anos, na mesma altura, ou é indiferente? Como queráis, o sea, si puede ser más repetido lo mismo, mejor, pero estadísticamente luego ya se las verá la gente de la estadística. Há maneiras também, se falta uma semana, há maneiras de compensar aquilo, quando não há dados de uma semana. Portanto, o princípio é ir o mais regularmente possível, um maior número de vezes. Claro que sabemos que às vezes falha. Exato. Alguém tem alguma explicação para leptospiritos só aparecer no final da época no Parque de Santa Margarida? Os biólogos que estão aqui,
Não consigo perceber, o Piritos é uma coisa que não tem uma época marcada. Todas as outras fazem sentido em termos de época. O Piritos, eu já vi Piritos em janeiro, em fevereiro, foi o dado que estranhei. Mas deve coincidir então com a parte de maturação das favas, porque a lagarta vive, como o Tomás Balos, vive essencialmente dentro da fava, percebes? Ou seja, deve haver há populações de piritos o ano todo, mas deve existir essa abundância no fim do verão, precisamente por causa do amadurecimento de algumas favas, nomeadamente das favas do tojo e das favas das genistas. Pelo menos é isso que eu vejo no norte. Aqui não sei como é que funciona muito bem, mas no norte, quando elas começam a voar em grande quantidade em setembro, tem a ver com a maturação das favas. Elas a lagarta mete-se dentro da fava e come a semente enquanto tenra. Tem que ter a ver essa explicação, deve haver mais disponibilidade. Mas eu acho que tem várias gerações por ano. Tem várias gerações e que a última deve ser muito numerosa porque devem aproveitar esse maná. Agora, é assim, elas fazem movimentos migratórios e conseguem voar grandes distâncias. Eu já li alguns que há indivíduos marcados com 100, 150 km de distância. Provavelmente é isso. Existe alguma fabácea no parque, aqui, ou no país todo, que matura as favas nessa altura. Na Serra da Estrela, eu sei que é aquela genista dos pastores. Eu não me lembro do nome agora. É uma que está madura precisamente em julho, que lá amadurece, lá tem um ciclo mais curto, julho e agosto, que serve de ração aos carneiros, lá em cima. Cá em baixo eu não me lembro bem qual é a planta, mas eu lembro que, não sei se é o tojo, se é outra genista qualquer, que tem uma grande quantidade de favas a maturar nessa altura. Deve ser isso. É uma coisa a ter atenção este ano, é ver quando é. Sim, então vou ver, porque em termos de espécies é o Ulex australis e a genista triacanus que temos lá. Mas foi isso, eles só apareceram muito tarde, mas abundantes. Abundantes. Sim. Muito abundantes nesta altura. Bom, temos aqui uma pergunta da Julieta, que pergunta se é relevante registar dados sobre as plantas. Claro que sim, não, mas não é... Depende não é também, por exemplo, neste caso da Sónia, que tem uma... Não é requisito, é requisito do projeto dos habitats, mas claro que se pudermos acrescentar observações, por exemplo, há muitas flores de qualquer coisa, vale a pena sempre acrescentar. Eva, tenho a acrescentar que antes da Julieta ainda tem aqui o Alexandre Cabrita, que também fez uma pergunta aqui no chat. Gostaria de saber se, para fazer contagens não transeto, os dados só devem ser inseridos por um utilizador ou se o podem ser por mais de um. As equipas que fazem as contagens são geralmente compostas por mais que um elemento. Ou devemos criar um utilizador e password virtual partilhado por todos? Pois, nós temos esta questão aparece muitas vezes nos casos do ICNF. E, por um lado, em termos estatísticos, o melhor seria que cada utilizador se registasse e fizesse as suas observações do dado de transeto. Porque também dá para perceber se há diferenças, se há uma pessoa a contar ou não. Mas é verdade que nós, no caso do ICNF, temos o caso das pessoas que criam um nome do utilizador e todas as pessoas do ICNF que vão contar utilizam esse nome do utilizador. Eu acho que também não faz grande diferença neste... Não sei, o que é que a Cristina agora... Cristina, o que é que tu sugeres? Percebeste? No caso do ICNF, por exemplo, são equipas normalmente que vão e são equipas de 2, mas um dia pode ir uma equipa e no outro dia pode ir outra. Qual é a maneira melhor de fazer os registros? Cada equipa registra-se como um determinado usuário ou fazer um usuário comum para todos? Ou é indiferente?
cada persona puede tener su propio usuario y compartir un transecto. Claro. Y eso es lo ideal. Y ellos verán sus datos y los de sus compañeros del equipo. Y si ellos solos luego quieren hacer 15 minutos, pues pueden. Entonces, tú sabes, los datos están relacionados a esa persona. Es mejor para luego, para saber de dónde vienen esos datos. Então é melhor, para analisar os dados, é melhor que cada pessoa que faz contagens num transeto se registre como o utilizador. E depois, essa pessoa, quando vai contar, introduz os dados no seu utilizador, pode fazer contagens nos 15 minutos, contagens de 15 minutos, e pode na mesma ver os dados todos das pessoas. Por exemplo, quando formos contar, no caso, o Alexandre Cabrita tem a Estação da Biodiversidade da Barragem da Bravura, é onde vão contar. E vai ao utilizador Pedro Oliveira, o utilizador Alexandre Cabrita, o utilizador Frederico Leite, cada um está registado na plataforma, cada um põe os dados. Não sei se, Alexandre, se ficou claro a resposta. Cada um põe os dados, mas depois todos têm acesso aos dados de todos. Porque é o mesmo sítio. Porque é o mesmo sítio, porque o sítio está... pessoas que contam naquele transeto, e de facto é melhor para, até em termos estatísticos, para perceber se há diferenças, por exemplo, entre observadores. Pode haver pessoas Sim, eu acho que tem toda a lógica e evita até para partilharmos passwords, que é sempre algo um pouco sensível. Depois tenho de verificar como é que é possível partilhar esse transeto entre mais do que uma pessoa, mas isso é depois a seguir, não precisa ser agora aqui assim. Mas isso em termos logísticos, não? Sim, depois quando se trata de inserir os dados na plataforma, não é? Pois. Como é que depois diferentes utilizadores acedem ao mesmo transeto? Sim. Mas não sei se é possível, mas... Não, em princípio, cada utilizador pode inserir dados de um determinado dia, de uma determinada visita. Portanto, o que seria por exemplo, se vão dois... Porque normalmente aqui o que se põe o problema é que vão duas pessoas, não é? Normalmente, quando vão fazer as contagens, vão dois. O que eu sugiro é que num dia registre as observações e no dia registre o outro. Pois, exato. E pronto. Sim, Eva. Carlos Santos, posso? Sim. Eu estava a olhar para a base de dados e eu não vejo essa possibilidade, ou seja, me parece que cada utilizador cria um transeto e o que se pretende é que o transeto seja exatamente o mesmo que o outro utilizador. Portanto, eu não sei se essa acessibilidade existe, acho que é uma questão a ver na base de dados. Porque não faz sentido cada utilizador estar a criar um transeto com o mesmo nome. Não é. Só há um transeto. Mas, e depois já há vários utilizadores. Por exemplo, em Lamoso há muitos observadores. Pronto, nós temos uma password. Mas vocês só têm uma pessoa, pois, eu sei. Pronto, normalmente sou eu que meto os dados, mas pronto, mas eu criei uma password e um acesso para todos. Sim, agora, o que eu vejo aqui na base de dados é que cada utilizador, cada conta, cria um transeto. Não sei se há aqui algum sítio que dá para associar. Sim, dá, sim, senhora. O transeto, por exemplo, no caso da Barragem da Bravura, podemos ter o transeto da Barragem da Bravura associado a 3 utilizadores diferentes. Isso é possível fazer. E esses 3 utilizadores todos podem ver os dados os dados desse transeto, independentemente de quem tenha sido a pessoa a introduzir os dados no transeto. E somos nós que fazemos essa associação, Eva? Ou é o... Eu faço a associação. Ok. Portanto, vocês só têm que se inscrever na plataforma e eu faço a associação dos utilizadores aos transetos. Portanto, o transeto já está marcado, o da Barragem da Bravura, por exemplo. Já está marcado e neste momento está associado ao Pedro Oliveira. Exato. Eu posso associar também o Alexandre e o Frederico. E quem
quem quer que seja. Exato. Oh, Eva, mas tens de ser tu a fazer ou eles podem fazer? Ou Tenho que ser eu a fazê-lo. Ah, ok, pronto, isso era importante saber. Uhum. Pronto. Ok, Eva, pronto. Eu tinha essa dúvida, mas então está esclarecida. Se me puderem inserir a mim, agradeço. Depois mais alguém entrará em contato consigo. Já está registado? Já estás registado? Já está, já estou já. Ah, ok. Então, só preciso saber o nome do utilizador. Alexandre, podem continuar que eu agora escrevo aqui no chat. Sim, está bem. Tá, obrigado. A Filipa, do 30 por uma linha, também falou como é que fazia. Não sei se por acaso ela quer partilhar. Estás aí, Filipa? Pois, a Filipa está a dizer que no caso da Mata dos Sete Montes acontece isto que nós estávamos a falar para a barragem da Bravura. São 3 utilizadores diferentes, todos a contar o mesmo transepto. Exato. Penso que não têm problemas. Não, qualquer um de nós, depois, quando vamos ao nosso transepto, temos acesso às contagens que os outros fizeram. Sim. Cada utilizador somos utilizador, eu, por exemplo, sou utilizador em 2 transeptos diferentes e partilho da Marta com elas e elas têm aquele transept comigo, mas é muito simples, é isso, cada utilizador depois pode estar 1 ou 2 transepts conforme queira. Sim, e tu consegues ver? Pode ter vários utilizadores. A Kátia. A Kátia ainda não está associada. Ok. Pronto, não sei se existem mais questões. Eu vou associar a Kátia. Mais questões com a plataforma, por acaso agora é uma boa altura. E já agora, Eva, qual é o próximo passo? O que é que vamos fazer a seguir? Vamos todos para o campo depois da pandemia, não é isso? O próximo passo, eu acho que para as pessoas que estão aqui é continuar o bom trabalho que já têm feito, que é continuar a contar regularmente os seus transeptos e pronto, um transeto é ótimo já. Mesmo para a pandemia. Peço desculpa, Eva, eu tenho aqui uma questão. Ainda vamos a tempo de criar ou de propor mais um transeto ou 2 aqui para a reserva, tendo em conta que vamos já avaliar a possibilidade nas próximas semanas, ainda vamos a tempo de integrá-lo. Às vezes o problema, não, claro que sim, podem integrar a qualquer altura. Às vezes o problema de, quando eu estou a dizer um transeto é suficiente, é porque às vezes mais vale ter um transeto e ir lá regularmente do que ter muitos, mas se conseguirem... Depende, se for, por exemplo, um habitat diferente, claro que sim. Perdi um bocadinho aquilo que foi a conversa aqui depois das apresentações. Olha, em relação à LEP, dar só aqui um ponto de situação. Na altura que nós fizemos o registro na plataforma, como tinha-te dito, tenho que ir repescar o e-mail, mas já julgo que mandámos os dados que tínhamos dos 3 transeptos que registámos temporalmente para trás, porque já tínhamos esses dados. Sim. Acho que 2017 e 2018, se não me engano. E depois, embora a gente tenha os dados connosco, porque nós fazemos as nossas saídas e os nossos registros, ainda não consegui, tenho esse compromisso de ter que atualizar. Penso que temos para um dos transetos, mas para outros 2 estão em falta os dados. Ok. Porque eu só tenho dados da Fonteita. Exatamente. E depois havia o Galegos 2 e outro que agora não... e Ludares. Eu sei que são 3 e penso que é isso, que Fonteita está com dados e faltam os outros 2. Pronto, e isto depois também para dizer que terei que ver aqui a situação com o Agostinho. Houve aqui uma mudança um bocadinho geográfica, como alguns de vocês sabem, eu vim parar de Vila Real para Mirandela. O Agostinho ficou em Vila Real. De maneira que vamos ter que fazer aqui uma ponderação que ainda não tivemos tempo, porque isto foram coisas também muito recentes, sobre como é que a gente vai trabalhar daqui para a frente. Certamente que aqui em Mirandela surgirão
situações e pontos novos. Teremos que ver em relação à Vila Real como é que as coisas também vão ficar. Mas pronto, era só para fazer esse ponto da situação, Eva. Está bem? Nós depois também falamos. Sim, sim, depois se quiseres marcamos agora podes, sim, um dia. Transeto em Mirandela. Sim, sim, agora temos que fazer aqui prospeção e começar a fazer saídas. Muito bem. Eu aguardo mais alguma questão que queiram ver discutida aqui nesta discussão final. Efetivamente vamos cumprir o tempo, são 17h30 aproximadamente, e este primeiro encontro ficava fechado às 17h30. Portanto, pergunto se ainda há mais alguma questão a ver aqui discutida. Eu tinha pensado em fazer, se não houver, quer dizer, primeiro as questões, mas se não tinha pensado de fazer uma foto de grupo. Que lindo! Vai fazendo. Portanto, vão pensando em mais uma questão, afinal. Portanto, também queria dizer que queria agradecer muito a todos. Acho que as expectativas foram superadas. Temos 36 transetos ativos em 2020, no fim de 2020, porque ainda vamos ter mais agora. E também a continuidade, não é, das contagens que houve entre 2019 e 2020. Eu estou muito contente, acho que estamos todos contentes com isto e queremos continuar. E obrigada a todos. E agora, queria-vos pedir então que ligassem a câmara. Quer dizer, se tiverem mais alguma coisa a dizer, digam, por favor. Obrigada, Eva. Obrigada, Patrícia. E agora vamos tirar uma fotografia. Portanto, vou tirar 1, 2, 3, 6. Ai, não. Temos que dizer borboleta! Borboleta! Tirei um ecrã. Ecrã número 1, agora vou para o ecrã número 2. O ecrã número 2 ainda há aqui muita gente com a câmera apagada. Olá, Helder! Ainda não te tinha visto. Olá, Susana! Olá! Então, aqui a Raquel Leiró tem a câmera apagada, a Filipa. Bom, não faz mal. Vou tirar a fotografia com os que estamos e... Olha para a foto. Borboleta! 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 Obrigada a todos. Obrigada a todos. Obrigada. Então vamos continuando em contacto, qualquer coisa já sabem, só têm que escrever e eu vou tentar responder o mais depressa possível. Obrigada à Cristina também, obrigada por tudo. Obrigada. Beijinhos para o resto dos... Obrigada a todos. Beijinhos. Obrigada às borboletas. Obrigada às borboletas. Tchau, até à próxima. Vou fechar, adeus.